O programa Adriana Biasoli de hoje trata de um assunto bastante interessante. Aliás, ter um bicho de estimação. Quem é que não teve ou tem um bicho de estimação, ou mesmo pensa em ter um bicho de estimação? Mas essa é uma decisão que envolve muita responsabilidade, cuidados especiais. E eu trouxe hoje no programa a veterinária, que é formada desde 2000 na Unip, e atua como coordenadora da Vigilância em Saúde. Doutora Ana Cláudia Barbosa Oliveira é a nossa entrevistada de hoje. Eu quero agradecer a sua presença desde já. E faço uma pergunta assim, meio de praxe. Por que veterinária? Bom, desde pequena eu sempre tive um amor muito grande pelos animais, Principalmente cães, assim, eu tenho uma paixão muito grande por eles. Inclusive hoje eu tenho uma São Bernardo de quase 90 quilos na minha casa, Que é o xodó da família, mas enfim, eu acho que é uma profissão muito bonita, Porque você pode ajudar os animais, Tanto nessa parte do cuidado, da questão do bem-estar. E também a gente pode acabar ajudando a população humana também, Porque existem muitos aspectos aí da medicina veterinária que está ligada com a saúde humana e é nesse ponto que o médico veterinário ele pode estar trabalhando. Bom, doutora, a senhora, pelo visto, escolheu um cachorrinho nada fácil de cuidar, Um São Bernardo, ele é gigantesco, ele tem uma altura, ele é grandão, um animal grande, muito peludo. Então, assim, ela não escolheu um animal fácil, não. Para fazer a escolha do animal, é que as pessoas têm que se preocupar, Porque não é qualquer animal, Depende de quais fatores a escolha do animal. Bom, primeiro, a gente tem que ter muita certeza que a gente quer ter um animal de estimação. Que não é uma coisa de impulso. Exatamente, a gente tem que pensar muito, porque quando a gente resolve ter esse animal, tem que pensar que esse animal vai ficar com a gente desde filhote ou quando a gente adota um pouquinho mais velho, e a gente vai ser responsável por ele até o dia que esse animal falecer ou que a gente, na verdade, doar para uma outra pessoa, Seja qual for o motivo dessa doação. Então, primeiro é isso, tem que ter muita certeza que a gente quer ter um animal. Depois que a gente tem essa certeza, a gente tem que avaliar o porquê que a gente quer ter esse animal. Eu quero ter esse animal porque eu gosto muito dos animais, eu quero ter porque eu quero ter uma companhia na minha casa, ou eu quero ter porque meu filho gosta e eu vou criar na minha família esse ambiente de relação homem-animal, que por sinal é muito saudável, Tem relatos assim que crianças muito agressivas ou que têm alguma dificuldade de comunicação ou de aprendizado, com os animais elas acabam tendo uma facilidade maior até de interagir com outras pessoas, desenvolvem mais carinho, afeto. Então é uma relação muito importante. Tanto é verdade que os animais têm sido utilizados em orfanatos, em asílios, para a recuperação de alguns pacientes. Isso, exatamente, A gente tem um exemplo muito interessante que é da ecoterapia, para as crianças que têm problemas de paralisia cerebral e que elas conseguem desenvolver muito esse sistema nervoso delas com as aulas de ecoterapia, com o contato com os cavalos nas aulas, Então, primeiro a gente tem que pensar, depois o porquê que a gente quer. E uma coisa muito importante será que eu tenho condição de ter esse animal na minha casa? Eu tenho espaço físico para ele, Um animal, ele precisa de espaço para correr, para brincar. Se eu não tivesse espaço, eu tenho que saber que eu vou ter que andar com ele pelo menos 2 vezes ao dia numa coleira, ir para a rua, para ele fazer os exercícios dele. Se eu não gosto de pelo, eu não posso ter um animal de pelo longo, porque o pelo vai cair e eu tenho que escovar esse animal. Nós estamos falando especificamente dos cães, porque os cães é um animal ainda que impera na lista de preferência no mundo todo, eu acredito, Acho que é por isso que nós estamos dando essa enfatizada dos cães, Mas não vamos deixar de falar dos felinos, não, viu? Não, inclusive isso também vale para os felinos também, Exatamente isso. Se a gente, por exemplo, mora num apartamento e quer ter um felino, tem que se preocupar em ter as telas de proteção, porque um dia ele pode saltar pela janela, E aí quebrar a patinha, viu? Então a gente tem que ter essa preocupação também. E quebrar também alguns estigmas de gato, que as pessoas falam, não gosto de gato porque ele não gosta
do dono, ele gosta do ambiente. Ele não é aquele animal que tem aquela animação toda. Mas vamos desmistificar isso, doutor. Os felinos, conta um pouquinho dele. Não, os felinos também são muito amáveis com os donos, eles se apegam sim, eles querem carinho, eles têm demonstração de carinho. Você tem um, você sabe tem como três. Como eles seguem pela casa, fica esperando na porta do banheiro. É que a gente, na verdade, tem que lembrar só que são raças, espécies diferentes, né? Então, cada qual tem um comportamento próprio, né? Mas nunca esquecer que o felino ele tem esse hábito mais caçador, né? Por conta de ser da espécie felina isso. Então tem que ter um pouquinho mais essa preocupação, né, com o local onde a gente vai ter esse animal, por conta de fuga, de se machucar, enfim. Então, como eu tenho o cão e o gato, então eu posso dizer para vocês com toda... São formas distintas de afeto, de comportamento, mas o afeto, essa atenção com o dono é singular, é uma coisa muito especial. E quem não tinha felino e passou a ter, percebeu isso de uma maneira, está desmistificando, vamos dizer assim. Exatamente. Doutora, então os critérios de escolha dos animais é isso, faixa etária, ambiente... Além disso também, quem vai ser o principal cuidador desse animal, né? Por exemplo, se é um idoso que vai cuidar, a gente não vai oferecer ou vai indicar um animal de grande porte, né? Fica complicado, Fica mais né? complicado. Então, ele precisa ter um animal menor, que ele consiga manusear esse animal de uma forma até segura para ele, né? E então a gente também tem que levar em consideração quem que vai receber ou quem que vai ser o principal cuidador desse animal. Com criança em casa, né? Optar por raças que sejam mais amáveis, tenham assim, um grau de paciência um pouquinho maior, porque a criança vai puxar o rabo, vai puxar a orelha, vai puxar o pelo. Coitado, né? dos animais. E esse animal tem que ter um nível de tolerância um pouquinho maior para não estar agredindo por uma defesa dele, né? Quais são os principais cuidados que nós devemos ter com os animais? Então, a gente sempre tem que levar em consideração que o animal ele precisa de atendimento médico também, como nós precisamos, né? Então, as clínicas veterinárias são a nossa referência. Então, o aconselhável é que quando o filhote a gente leve esse animal para a clínica para fazer o esquema vacinal, para fazer um acompanhamento desse animal pelo menos até 1 ano de idade, né, para ver se ele não tem nenhuma patologia, se ele está com o esquema vacinal em ordem, está vermifugado, né? Que é aquela medicação para vermes. Para vermes, exatamente. Do animal. Do animal, né? E basicamente isso, depois que ele está na nossa casa, é cuidado com o banho, né? Que aí varia o tempo de acordo com o pelo, a pelagem do animal. A escovação. No mínimo, independente do tamanho do pelo, no mínimo de quanto em quanto tempo o dono tem que ter essa preocupação com a higienização do banho? Pelo menos uma vez a cada 15, 20 dias, né? E se não... E no inverno, doutora? Também, eles também precisam tomar... Aí a gente pode espaçar um pouquinho mais, mas pelo menos uma vez ao mês ele vai ter que tomar o banho, né? E sempre secar muito bem esse pelo, né? Para que a gente evite as micoses, os fungos, né? Porque o pelo fica úmido, então isso favorece o crescimento desses micro-organismos. Então sempre deixar o pelo do animal bem seco depois do banho, né? Aí tem a questão do pet shop, ele acaba, ou os pet shops ou as clínicas veterinárias acabam tendo aqueles cuidados de olhar o ouvido, isso, a escovação dos dentes do animal, a retirada do tártaro, que às vezes é importante em algumas situações. O cachorro tem dor de dente, doutora? Ele tem tártaro, ele tem cárie. Sério? A gente tem hoje veterinários especializados em odontologia veterinária. Tadinho dos cachorros. E assim, é mito ou é verdade que existem alimentos que podem ajudar no controle dessas cáries? Não, é verdade. A gente, na verdade, a alimentação ideal para o cão é a ração, né? A gente sempre tem que optar pela ração canina ou felina, enfim, seja qual a espécie do seu animal. Nunca dá esses alimentos humanos, por quê? Porque o nosso alimento ele é mais mole, né? E aí quando o animal ingere, ficam resíduos no dente se a gente não faz essa escovação. E aí esses resíduos acabam dando cáries, o tártaro, e aí vem o mau hálito, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com a alimentação para preservar a saúde bucal do animal. Ah, tá. Doutora,
Com relação a gente acaba até mudando um pouquinho, mas com relação à ração. Algumas rações são só vegetais, outras são só carne ou carne branca. E aí o dono ele fica um pouco confuso com relação a isso. Se ele está dando um determinado tipo de vitamina ou de proteína adequado, como que tem que ser essa ração? Tem que variar, fazer essa variação, dar surtida, como que seria? Então, hoje em dia a gente tem uma variedade imensa de tipos de ração para os animais, né? O ideal é que o veterinário que acompanha o seu animal de estimação indique a ração mais apropriada para ele, né? Hoje em dia as rações elas têm algumas variações mais em relação ao nível de proteína, né? Mas todas que estão no mercado hoje oferecem os nutrientes que o animal precisa para ter um pelo saudável, não ter esse problema bucal, né, ter o pelo brilhante. Mesmo que ele opte só por variada, misturada, ou ele opte só por carne, ou ela tem os nutrientes necessários, seria isso? Tem. Todas que estão no mercado hoje, algumas têm um pouquinho a mais ou menos, mas é o que eu te falei, o veterinário que acompanha o animal, ele sabe, porque de repente o seu animal é um animal cardiopata, então ele tem que comer uma ração que tenha menos sódio, né? Então o veterinário vai indicar qual é a ração no mercado disponível dentre as várias que tem esse nível de sódio menor, né? Então aí a gente acaba direcionando a alimentação mais adequada para o animal. Para você que tem dúvida com relação à ração do animal, que ração fornecer ao seu animal de estimação, tá aqui a doutora Ana Cláudia nos dando excelentes dicas aí, né, neste momento. Bom, nós falamos aí de cuidados com animais, a senhora quer complementar esse tópico? O que eu queria deixar assim bem frisado é essa questão da responsabilidade mesmo que a gente tem que ter com nossos animais de estimação, né? A gente não pode nem deve, depois que pega um animal, abandoná-lo, seja qual for a forma de abandono, porque a gente, na verdade, não é só abrir o portão e deixar ele para a rua que é um abandono. Às vezes ele está dentro de casa, mas a gente não interage com ele. Isso também é um abandono, né? E o animal, ele precisa desse contato com o dono. Ele tem essa necessidade do afeto, porque quando ele está na nossa casa, a família, a matilha dele somos nós, né? Por isso que alguns animais têm até esse comportamento de querer ter um território, tá? Porque ele desenvolve esse instinto de sociedade. E o animal, ele pode ter, ele corre o risco de ter depressão, de ficar apático, de não querer brincar mais? Sim, existem animais que são abandonados pelos donos e que a gente observa isso. Os animais, para quem não precisa ter uma sensibilidade um pouco maior, mas se você reparar, os animais eles expressam sentimentos pela fisionomia, né? Às vezes no olhar de um animal abandonado, você vê nitidamente que ele está sofrendo por ter sido abandonado. E eles ficam apáticos, depressivos, eles entram até às vezes em óbito por conta dessa falta que eles sentem do ambiente familiar. A senhora tocou num assunto bastante interessante. Nós tivemos um animalzinho em casa que nós fomos para a praia, né? Deixamos alguém cuidando do animal. E ele, assim, o cachorro acho que comeu o mínimo possível, ele se alimentou o mínimo possível para não morrer. Mas ele quase não se alimentava pelo aquele tratador que estava lá cuidando enquanto a família estava ausente. Ele se recusava a ingerir alimentos. Eu acho até por conta da falta que todo mundo estava fazendo. Aí, porque ele não identificava nessa pessoa como um membro da família dele, né? Então eles realmente têm esse comportamento. Bom, no próximo bloco vamos falar das principais doenças dos animais. Não saia daí, nós estamos aqui no programa Adriana Biasoli. Voltamos já.